Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? E aí, tudo bem? Tudo bem. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Reginaldo Viota. Regi, seja bem-vindo. Você já é de casa, Já é né? de casa, ó. Tanto é de casa que trouxeram pão de queijo, tem café, tem tudo aqui para ser um bate-papo bem legal, né, Regi? É. Verdade. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Carinho, a recepção. E realmente, de casa e não é de hoje, né? Faz tempo. E é uma alegria estar aqui, poder participar do EcoCast. E não só isso, mas também saber o sucesso que está sendo, né? A gente esteve junto lá acompanhando a Marinilda no primeiro episódio. Verdade. Estamos aqui agora e daqui a pouco já completando um ano aí, né? Então, vai fazer um sucesso realmente. Então, parabéns para vocês e mais uma vez, Obrigada, obrigado pelo Regi. convite. Fica à vontade. E obrigado vocês que aí nos acompanham, né? Está com a gente, né? Um ano aí. Nossa, eu vou falar a verdade, hein? Eu renovei meu contrato aqui no EcoCast. Fazia 3 episódios. As mulheres dominaram mesmo aqui, viu? A Jenny, a eu Denise. percebi. Já fazia 3 episódios que, ó, cadê o Israel? Sumiu. Agora Pediu as contas. Não, renovei meu contrato aqui, a patroa aqui liberou, então eu tô de tá. volta aí. Aumentou teu salário. Aumentou o salário, agora tá tudo ok. Salário maior, então tá em dia, né? Tá. Galera, hoje, com certeza, né? Vocês já devem ter se hidratado hoje. Deixa eu até beber água aqui. Beber água. Então, lembrando, Casa das Águas tem a melhor água com o melhor preço. Eles Lá entregam gás também. Entregam gás, tem carvão também. Então, uma Eles empresa fazem totalmente consignado, completa. né? De água. Consignado de água. Lá eles têm também a Levite, que é uma água que tem mais de 10 de pH, que é, ó, fantástico. Melhor pra saúde. Então, se você tá precisando de água aí, ó, o QR Code vai estar aí, chama o pessoal da Casa das Águas. Eles fazem consignado em eventos, né? Então, Isso. você pega lá o que você não usar, você pode devolver. E, ó, que delícia, ó, tá bebendo ar. Maravilha. É isso aí, pessoal. E também a gente tem a M-Log Express, que são entregadores. Você tem aí a sua loja, precisa de entregadores para fazer delivery, Faz chame aí contato com M-Log eles. Express, vai estar o QR Code aí também, é nosso parceiro aqui no EcoCast. Vamos lá? E agora, vamos bater um papo aqui com o nosso Reginaldo. Regis. Vamos. Regis, conta um pouquinho da tua história. Quem é o Reginaldo? É casado? Tem filhos? Casado, tem um filho, Isaac, nosso filho do coração, que é até difícil falar que é do coração, não é do coração, uma história que se tornou tão única que é difícil a gente explicar. Meu companheiro, amigo em todo o tempo, aonde eu estou ele vai junto, então quer dizer, quem não conhece o Isaac, né? Na prefeitura ele já foi chamado até pelo prefeito de secretário mirim, porque tudo ele tá ali presente. Ele é a sua cara, ele, né? Exatamente. Incrivelmente é a sua cara. Parece o Reginaldo andando lá. Pois é assim, gênio, tudo, absolutamente tudo igual. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo mesmo. Olha só. Tem lá aqueles que, as más línguas, né, que falam algumas besteiras por aí, mas é o filho do coração que Deus nos deu. Foi uma resposta de Deus pra gente, um presente pra nós. Então, a gente é muito grato a isso, né? A gente vem de uma família simples, humilde, e às vezes a nossa história, a gente começa a analisar depois algumas coisas que acontecem no dia a dia, e você começa a perceber coisas que na história, ao longo da história acontecem. Meu pai, por exemplo, ele foi criado pelo meu avô, que carinhosamente a gente o chama de vô quadrado, que era o seu Aníbal, faleceu, mas deixou um legado lindo. Ele era viúvo quando se casou com a minha avó, ele tinha já seus filhos, depois, e minha avó tinha o meu pai apenas. Então eles se casaram e criaram meu pai. E então meu pai foi um filho do coração também para ele, então a quem a gente
tem grande alegria em poder dizer e chamar Seu pai o foi meu avô. adotado também, então. Teoricamente, sim, né? Porque minha avó já o tinha, mas ele acabou sendo Ele adotado pelo avô e vice-versa. Meus tios também do meu avô foram adotados pela minha avó. Então, assim, formou-se uma grande família. Sim. Depois vieram aí mais os outros filhos, então a família de 12, 13 filhos aí, que era aquela festa, né? Então meu Família pai tem grande. Grande. muito grande, como as famílias de antigamente, né? A Jenny quer ter família grande. Quer, né? Eu tô Quero. percebendo, né? O bem, agora a Bela, e aí Já vai, né? Tá A engatando. gente vai ter quantos filhos Deus mandar, né? Eu tá vendo? Ixi, Deus vai mandar. Se for igual a tribo, hein? 12. Meu Deus do céu. Aí, ó, o tempo antigo, né? Outro dia eu encontrei uma pessoa que falou assim pra mim: eu tenho 4 filhos, mas é pouco. Eu queria ter mais, eu queria ter 12, 13 filhos, né? 4 é muito pouco. Eu fiquei olhando e falei assim, antigamente acabava sendo pouco, né? Mas hoje em dia já é muito. Os tempos mudaram também, né? Demais. Então, assim, eu tenho essa gratidão muito grande pelo meu avô, por tudo isso. E aí você começa a ver as coisas acontecerem. A tia Jandira, para quem me conhece, sabe muito bem da história, a relação junto com ela, é irmã do meu avô materno. E a tia Jandira também foi uma das pessoas muito importantes na minha vida, que ajudou na minha criação. Não teve filhos, então a gente acabou sendo como um filho adotivo para ela e para o tio Zé. E então também acabei sendo adotado por eles de certa forma, mesmo tendo meu pai, minha mãe, meu avô, e minha mãe sendo filha única. Então assim, eles acabavam sendo os parentes mais próximos nossos ali. A ponto de que eu costumo dizer o seguinte, eu conheci minha bisavó e quase todos os irmãos da minha bisavó, por parte de mãe. Porque quando os conheci, eles assim, com toda a sua idade já, eram as pessoas que nós tínhamos proximidade. Então, me lembro de viagens de trem, sair daqui de Jales, ir até Rio Preto, pegar um ônibus para ir para outra cidade menor, porque ali a gente não tinha esse acesso fácil, né, aos outros municípios de Jales direto. Então nós íamos para Monte Aprazível, Monções, Andeara, enfim. O acesso era muito mais na difícil, época era né? Paraúna, né? Então, vou para Votuporanga, ou como dizia uma tia minha, Vatuporanga, aí lá pega a circular para poder ir para Paraúna. Ia de Votuporanga de trem? Até Votuporanga de trem. Sabe que, tipo assim, eu acho que esse meio de transporte é tão cheio de memórias afetivas, assim, tão Cheio de experiências. histórias. Eu nunca andei de trem. E eu morro de vontade. Não existe mais a oportunidade, né? Nós temos aí é um spoiler, né? Vamos dizer assim. Nós temos hoje a região Entre Lagos aqui, que tem todo um trabalho de turismo já em andamento, que estão trabalhando para conseguirmos colocar um trem de passageiros para passeio de Aparecida do Taboado até Jales. Então, a gente olha tem só! Que delícia! eles estão trabalhando para isso, junto à Rumo, junto aí aos outros órgãos responsáveis, para conseguir fazer isso, até para resgatar. Quem viveu isso aí é sensacional. Eu, por exemplo, eu saía com meu avô, como ele era ferroviário, aposentado, era comum, pelo menos 3 vezes por semana, entrarmos no trem aqui em Jales, irmos até Votuporanga. Votuporanga tinha o cruzamento, né? Então, assim, o trem que estava vindo para cá, ele fazia baldeação ali. Então, a gente descia do que estava indo para São Paulo, entrava no que estava vindo para Santa Fé. Que bacana. E aí a gente fazia esse passeio. Então, saía daqui 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, a gente estava retornando. Então, nós tínhamos esse passeio. Então, tem essas memórias. Na aposentadoria, ali em frente à FEPASA, do outro lado, no pátio da FEPASA, debaixo das árvores, fulano aposentou, então vamos lá que vai ter a despedida dele da aposentadoria. Só. Era um porquinho no tacho ali, realmente o tacho, eles montavam tudo aquilo. Não, então mas era tem muito que voltar gostoso. isso aí também, então. Eu também Precisa. Por conta de quem tá aposentando. Exatamente. Para aqueles que estão poderem aproveitar, né? Mas é muito gostoso. Falar do trem e eu sonhava em ser maquinista. Olha! Falava, um Legal, dia eu vou gente. ser maquinista. Então eu me lembro uma vez que eu entrei dentro da locomotiva para puxar A buzina.
Imagina, magro, não era assim, não tinha, Esbelto, assim, eu né? não tinha esse, eu era só uma capelinha, né? Então, que eu fiquei pendurado lá, o negócio não saía do lugar, porque não fazia nem diferença, porque é bem pesado ali, né? Mas assim, eram coisas muito gostosas. Aquela troca que também era uma coisa que chamava atenção, aquele arco que o mestre Linha ficava ali, na hora que chegava o trem na estação, eles trocavam, que era aquilo lá era um código para poder informar que o trem já chegou na estação e depois ele está partindo para outra. Então tinha todo esse sistema. Que a gente não iria saber, né? Jamais, Nunca. jamais. Hoje, com a tecnologia, você é uma ligação lá, fala, ó, acabou de sair de Jales, daqui a tanto tempo chega em Estrela. O próprio maquinista, no meio do caminho, vai dizer, olha, tô aqui em tal lugar, aconteceu tal coisa, vai atrasar. Então, hoje é prático. Hoje, tipo assim, eu viajava para trabalhar em Rio Preto. Eu tinha os contatos dos motoristas, porque eu pegava os mesmos ônibus no mesmo horário, aí eles falavam, tá chegando, ó, tem vaga, não tem. E é legal isso aí, né? Porque a gente só ouve falar, né, dessas histórias, né? Que legal poder viver isso, né? Mas foi muito gostoso. É um tempo assim... Eu não sou tão velho, né? Eu tô com 42 anos. Eu tenho que pensar porque eu sempre erro. Tem que fazer Tem as uma contas coisa, aqui. chega uma idade, você não quer mais ficar Não, pensando Não nisso. conta mais. Depois dos 30, eu já nem sei quando tem. Quem sabe a minha idade é o Isaac, né? Porque eu erro, ele fala, não é papai, não é essa daí, é isso aqui. Mas é 42 anos. Mas eu acho que às vezes, eu acho que me registrarei errado. Tem hora que eu acho que eu tenho mais. Por tanta coisa já vivida, eu falo, eu acho que eu tinha mais idade e colocaram uma idade menor aí. Mas é muito gratificante tudo isso. Ô, Rei, voltando lá no Isaac, falando um pouquinho dele, assim, como é que foi, assim, o processo, que vocês viveram e tal? Porque vocês abriram mão, né, de muita coisa na vida de vocês pra uma adoção. Tem que abrir, não adianta. Sim. E aí recebeu esse presente e tal, foi o Isaac. Conta um pouquinho pra gente do processo. A adoção, ela é... Eu devo gratidão à adoção, tudo na minha vida. Eu acho que, assim, eu devo gratidão a muita gente, principalmente a Deus, mas a muita gente por tudo que a gente viveu, vive, a gente conquistou. Come, Reginaldo. Pode ficar à vontade. Já eu vou Pode ficar à comendo. É que eu vontade, fico gente. conversando muito. Mas o Isaac, assim, uma das pessoas até que nos ajudou muito nesse processo, até já faleceu. A Zildinha, que fazia teatro, que trabalhava no fórum, ela era assistente social e ela que acompanhava o nosso processo. Ela também havia se habilitado na época, quando nós nos habilitamos, para poder fazer parte disso. E assim, ela foi uma das grandes incentivadoras, porque ela nos acompanhou e o processo de adoção, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no curso que você faz para você estar habilitado... Você faz um curso. Você tem que fazer um curso. Você procura o fórum, você verifica a documentação. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Eles vão te dar uma relação de documentos. Você vai apresentar esses documentos, aí é marcado. Geralmente no máximo 2 vezes por ano tem essa formação. Então, é feita uma roda de conversas com o pessoal do fórum, os especialistas, assistentes sociais, psicólogos, pessoal ali ligado à justiça, e eles começam a falar por que você quer adotar, o que o motiva isso, por que vocês não tentam outro caminho, enfim, eles tentam mostrar para você se realmente é aquilo que você quer. É isso que você quer? Esse é o teu desejo? O que te levou a isso? Enfim. A gente percebe muita ansiedade das pessoas que estão envolvidas naquilo ali. Muitos já falam assim, agora que eu terminei, nós fizemos em 2 dias, foram 2 sextas-feiras. Agora que terminou, vocês vão lá em casa? Porque há muito misticismo. Eles vão fazer uma visita na sua casa, eles vão ver a sua casa para saber como que é. Mas eles vão abrir a geladeira, porque me falaram que chega lá, abre a geladeira para ver o que tem em casa. Eles abrem o guarda-roupa. Então, assim, são misticismos desnecessários. Sim. Eles fizeram uma dinâmica muito interessante. Eles nos deram, na época, um pintinho para a gente poder levar para casa e cuidar desse pintinho. Para quê? Para você entender que tem uma coisa diferente. Ele quer dizer, porque como é que você vai lidar? Como que você vai cuidar dele na semana seguinte? Você tinha que apresentar ele lá. Entendi. E se o gato pegou? Como é que você lidou com isso tudo? Mas é uma dinâmica bem interessante. Então, enfim, você faz esse curso. Isso não quer dizer que você está habilitado. Você vai continuar passando pelo psicólogo, assistente social, durante um tempo. Isso pode demorar... anos. Aí vai de caso a caso.
No nosso caso, durou exatamente 9 meses. Olha, só uma gestação. Uma 9 gestação, meses. olha só. Quando o nosso processo Foi rápido, terminou, né? foi rápido. Por isso que a gente fala assim, foi muito Era para acontecer muita coisa mesmo, de né? Deus. E depois eu vou dar 2 exemplos dessa resposta. 9 meses, quando encerrou o processo do Isaac, o nosso processo encerrou junto. Então, ele estava destituído do poder familiar, pronto para ser adotado, e nós estávamos habilitados para adoção. Para ser pais, E o né? perfil que nós colocamos da criança que nós queríamos era exatamente o perfil do Isaac, encaixava-se ali. Confesso que a parte mais difícil, vocês me perguntaram qual foi a parte mais difícil desse processo de adoção, é o final. É na hora de você dizer que criança você quer. Porque, na verdade, você quer ser pai, você quer ser mãe, você não está escolhendo a criança que você quer. Vocês têm contato com muitas crianças ali? Não. Você, depois de habilitado, você pode até visitar casa de abrigo, casa de passagem, orfanatos, você pode fazer isso. Mas nós optamos a não fazer isso. Nós oramos e falamos para Deus que aquele que era o nosso filho, onde ele estivesse, Deus o traria para nós, Ia onde ser nós estivéssemos. muito natural mesmo. Não fomos atrás de nada. Mas ali no momento que você preenche uma ficha, a impressão que dá é que você está escolhendo um produto, como se fôssemos escolher a água. Eu quero a água com um pH maior, um pH menor, eu quero que tenha sódio, que não tenha sódio. Então você coloca lá que criança você quer, masculino, feminino, e o pai preenche uma ficha e a mãe preenche outra. Você quer cor de olhos, você quer... Nossa, eu me lembro que assim, foi você muito... tá montando, né, o teu filho, né? Exatamente. Você monta o estereótipo, o perfil que você quer ali. Chega até a ser estranho isso, foi né? muito, muito constrangedor. E faz parte. Nesse dia eu me lembro que eu cheguei lá brincando, porque tava assim, era um clima muito pesado para nós. Eu sentei na sala lá em que a gente seria atendido e aí eu pus a mão na barriga, assim, que é favorável, né? Eu coloquei a mão na barriga e falei, ai, tô passando mal. Aí as meninas... Contração. Aí as assistentes sociais e a assistente social e a psicóloga ali, isso já no dia que eles foram falar do Isaac, né? O que foi que está acontecendo? Eu falei, não é que a gente não vai saber o sexo da criança agora, a gente não vai saber que criança que é. Então, assim, quebrando um pouco isso, mas esse foi o dia quando nós fomos conhecê-lo. Quando nós fomos entregar aquele papel dizendo à criança que nós queríamos, eu falei, olha, eu me sinto muito constrangido hoje, porque eu não estou comprando um produto, eu não estou escolhendo um produto, eu estou disposto a ser pai e a Tamara ser mãe. Simplesmente isso. Enfim, passou esse processo. Ligaram para nós que havia uma criança. Falei com a Tamara falou, não quero. Não quero, não é essa criança que meu coração não acendeu por ela. Para mim foi um balde de água fria. Eu falei, uai... Entendi, de né? repente, não, eu não quero, meu coração não acendeu. Passado um tempinho, ligaram novamente dizendo, olha, tem uma outra criança aqui e se vocês tiverem interesse em conhecer... Aí a Tamara perguntou, mas o que é? Um menino, uma menina? É menino. E já marcou a tarde para poder ir lá, minto. Marcou no dia seguinte, isso foi à tarde, marcou no dia seguinte para nós irmos no fórum conversar. Quando nós chegamos lá, a Tamara falou assim, então, porque a gente vai conhecer. Eu falei, engraçado, outra criança, quando me ligaram, eu te falei, você não quis, agora essa você quer? Tem alguma coisa estranha aí. Falou, não, meu coração não tinha acendido por aquela criança, por essa acendeu. Mas para mim foi um balde de água fria, eu falei, isso, não sei não, isso não vai dar muito certo, não é muito legal, e enfim, sei lá. Aí, 9 meses, estava marcado no outro dia, eu me lembro... Como hoje, eu estava em pé na frente do espelho, no banheiro do meu quarto, escovando os dentes para ir, e olhando para o espelho, eu me lembro que eu olhei para o espelho e eu falei para Deus, Deus, se essa criança é o nosso filho que o Senhor trouxe para nós, ele tem que ter o nome de alguém da minha família. Se ele não tiver o nome de alguém da minha família, essa é a resposta de que não é ele, ponto final. E os nomes da minha família são um tanto que estranhos, porque se eu considerar o lado da minha mãe, ela não tem irmãos. Então eu teria o meu pai para considerar, o meu avô materno, o meu avô paterno
Achei que fosse estranho assim, o nome ser estranho. Não, mas assim, são nomes para criança hoje, não Não é seria um muito nome comum, né? que casariam muito bem ali. Então Sim. depois fiquei pensando, falei, nossa, mas cada coisa que eu peço para Deus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Chegamos lá, sentamos, começamos a conversar e eu na minha, todo fechado, todo restrito. Aí a Tamara toda empolgada e vai e pergunta isso, pergunta aquilo, e eu só esperando a hora que fosse falar o nome, né? Falei, não vou nem abrir minha boca, só quero saber o nome da criança. Aí falou, e o pessoal ali contando, porque tem essa criança e não sei o quê. Eu falei, aham. Aí a Tamara falou, qual que é o nome dele? Aí ele... Você não chegou a comentar isso com a Tamara? Não, ninguém sabia, só eu e Deus até esse momento. Aí, qual que é o nome dele? A Tamara perguntou, Isaac. Eu dei uma escorregada assim na cadeira. Quem que é Isaac da sua família? Ninguém. Ninguém? Não, eu escorreguei Aí na você falou, cadeira não é esse. e falei assim, não é. Aí eu até saí de cena, né? Assim, larguei o corpo ali e fui embora. E fiquei lá, falei, Isaac, nunca vi Isaac na minha Como família. E essa família? Seu avô chama o quê? Meu avô chama Alberto, Seu pai. meu pai José, meu tio José. José é comum, né? O meu outro avô, Aníbal. Então seriam os nomes que eu consideraria. Meu irmão, Renê. Quem vai colocar esses nomes? Não é muito comum mesmo. Não. Né? Aí, Isaac, falei, Aí a conversa continuou, né? E eu esperando o momento para poder entrar. Falei, eu só vou entrar para dizer assim, olha, não é. Vocês não vão entender, mas antes de sair de casa eu disse isso, falei isso, não é essa criança, eu não quero nem conhecer. E ponto final. E a Tamara empolgada. De repente, no meio da conversa, disseram assim, então... É Isaac, mas na verdade o nome dele é José Isaac. Eu dei uma levantada na cadeira e falei assim, a gente vai conhecer ele quando? Olha só. Porque aí a Caramba. coisa mudou de figura. Aí Por causa do José. eu tenho José, o meu pai. É. E além do meu pai, o tio Zé, que também me ajudou na minha criação, também é José. Então, quer Nossa. dizer, eu tive mais do que uma confirmação. Lá teve te deu duas. o start. Falou, Em não, casa agora- nós temos, que é uma outra coisa que fala sobre isso e mostra isso. Nós estávamos em Santa Fé, participando de um retiro de final de semana, com os nossos líderes, batendo papo, conversando, orando. E num determinado momento, e era uma época de seca, o rio estava bem baixo. E eu me lembro que num determinado momento, a gente estava orando e a Tamara sentou na grama, olhando lá para baixo. Vocês já estavam no processo de adoção. De adoção, ainda não. Mas tinham em mente. Nós já falávamos sobre gostaria. isso. Mas a gente ainda não tinha entrado. Foi bem no antes, pouco Pouquinho antes ali. antes. A gente ainda não tinha feito toda a parte inicial, enfim. Aí ela sentada, ela olhava aquilo ali, ela olhava lá para baixo para o rio e ela sentada começou a orar. Ela viu, e a Tamara ela tem miopia e tem alguma outra coisa lá que eu não lembro o nome. Então, assim, acho que estigmatismo, ela não consegue enxergar muito bem, de longe. Então, ela tem aquele olhar mais embaçado. E ela fala que ela olhou de longe, ela viu lá embaixo no rio, quando um negocinho branco começou a voar. E ela falou para Deus, Deus, se o Senhor estiver ouvindo a minha oração, o Senhor vai trazer aquilo lá na minha mão. Nossa, ousada ela, né? E o negócio voou. Foi pro outro lado. E ela Voou. E ela olhando. acompanhando aquilo. Aí o negócio veio voando perto dela. Voou perto dela. E ela naquela esperança. Ela falou, vai vir na minha mão. Passou por cima dela e parou num outro canto, lá para cima. A Alice, do Dejair, Alice Negrão, estava sentada ali num outro lugar, nada a ver. Deus falou assim para ela, vai lá e pega aquela pluma que você viu voar e entrega para Tamara. Uau. E ela chegou com aquela... parece aquela pluminha que você sopra. Dente de leão? Exatamente, um dente de leão. Chegou aquilo, entregou na mão da Tamara. Falou, Deus mandou te entregar isso aqui. Nossa. E a Tamara nós temos isso guardado até hoje. Nossa, tem numa que caixinha. legal. Nós até queremos fazer, colocar num quadro ali. com resina. Exatamente. Porque assim... foram sinais muito claros de Deus, né? Então, e quem vê o Isaac e nos vê, principalmente Muito particular a mim, também os sinais, né? Sim, muito, Porque, muito. ai, traz aquele negocinho que tá voando aqui na minha mão. E o negócio vem, nossa. Não é um negócio São os que... mistérios de Deus, né? E Não a é gente- qualquer um que vai entender Não, um negócio é desse. verdade. Não acredita, Só né? quem realmente tem essa experiência Exatamente. sabe o que é.
Porque é impressionante isso aí. Você fica... Até a gente, no primeiro momento, você fala, como? De que maneira isso aconteceu? Mas é assim, você olha ele em diversos lugares já... Não precisa nem falar que é filho, né? O gênio é o mesmo. Não, aparência física. Aparência. Exame. Fez exame de sangue para descobrir o tipo de sangue. Assim, questão de saúde normal. A hora que nós fomos ver o exame de sangue, o sangue dele e o meu é o mesmo tipo. Então, assim, tudo igual. E quando você era jovem, assim, você pensava? Tipo, porque durante a sua vida, né? Antes de casar e tal, você contou que teve muita experiência, né? De adoção, de pessoas que... Da família, né? Isso. Aí, já pensou assim? Quando eu for casar um dia, eu quero adotar uma criança. Ou foi uma coisa, assim, que aconteceu? Não, acho que foi mais natural. Foi na nossa vivência que acabou surgindo isso. Nós dizíamos, nós seremos pais. Seja de forma Natural. biológica Lógico. ou simplesmente nós faremos a opção pela adoção. Vocês E deu querem certo. adotar mais? Ou vai ser o Isaac, o filho de vocês? Nós já pensamos sobre isso, mas nós temos o Isaac, né? Então, assim, não depende hoje só da gente. Nós temos ele também, que hoje ele participa disso. Isaac, você quer um irmãozinho? Ah, sim, Você quer uma sim. irmãzinha? Faz parte da Ele família, dá aquela né? olhada assim. Olha só. Geralmente ele fala que não. Às vezes ele tem interesse, mas... Então a gente respeita esse tempo Sim. dele, Ele né? já tá um homem, né, o Isaac? Quanto tempo ele tem? Quantos Ele anos? está com 11 anos. 11 anos. 11 anos. E Foi adotado com já quanto? está praticamente do meu tamanho, né? Não, eu vi ontem lá. Então... Com quantos anos ele foi adotado? Isaac, ele estava com 5 anos. 5 anos. Olha só. Quase 6. Ele ficou... Tava quase completando 6 anos, porque assim, era o tempo que nós tínhamos colocado. 5 anos, 11 meses, 29 dias. Nossa. Porque você determina ali o tempo, né? Da idade. Então... ele veio exatamente com isso. É um outro sinal também que estava dentro do tempo. Muito Porque específico também. nós o conhecemos no dia 28 de novembro. Dia que o Ben nasceu. Exatamente. Dia 28 de novembro. Dia 6 de dezembro, nós já tínhamos a guarda dele. Nossa, foi muito rápido. Foi. E ele Caramba, que benção. acabou ficando com a gente já definitivo ali. Em dezembro ele foi para casa, porque a gente respeitou todo o tempo dele. todo o processo. Enfim, tudo Sim, isso. sim. Nós não... Nada de forçar, acho que esse é o primeiro passo, porque não é só nós adotarmos ele teria que nos adotar também. É verdade. É verdade. E em março saiu definitivo a adoção, né? A gente teve aqui uma moça, né, que também foi adotada, a Duda. Duda, eu ia filha falar do disso. pastor Flávio. Sim, sim. Né? Lá de Fernandópolis. E ela contou, tipo, da adoção Do processo. bilateral. Ah. Que é, tipo assim, não é só os pais adotar o filho, né? A criança. A criança tem que adotar como pai também. Sim. E esse processo, assim, de como vocês se adaptaram, foi bem leve? Foi bem tranquilo? Foi, na verdade, o que acontece? Dezembro, a gente tinha a guarda dele, ele já passou a ficar com a gente no primeiro dia que ele foi para casa definitivo, que ele falou, não, agora eu vou dormir, porque ele não dormia, ele tinha aquela insegurança. Então, Sim, a que é casa natural abrigo também, era né? a segurança dele, né? Então, eu vou para casa abrigo ali, é onde eu tenho minhas referências hoje. Ele ficou 9 meses lá nessa casa. Então, ele tinha essa insegurança. Aí, o que aconteceu? Em dezembro, no dia do casamento do Lucas e da Adelaide, foi naquele dia eu fui trabalhar. Na época a gente ainda trabalhava como cerimonialista. Nós fomos trabalhar, ele esteve lá com a gente um pouquinho. Depois a gente passou para pegar ele porque ele quis ir para casa, dormir e ficar lá. Então a partir dali ele ficou definitivo. Ah, que legal. Então às vezes a gente passava até na casa e falava assim, você quer entrar? E falava, eu não. Aí, quer dizer, mudou-se o lado. Então Sim. houve essa aceitação dele, mas ele foi me chamar de pai em final de janeiro, acredito eu. Ele já virou para mim, um dia ele começou assim, papai? Mas assim, mesmo papai? assim, foi rápido, né? Muito Porque rápido. dezembro... rápido o processo. A Tamara já demorou um tempo a mais, eu acho que setembro, para ele começar a chamá-la de mãe. Só levou que um houve, a gente período percebe maior, hoje né? que houve essa adoção realmente, porque quando a gente vê essa história do Isaac, eu particularmente eu vejo que o Isaac, ele desmistifica tudo sobre adoção. Porque as pessoas falam que dá muito trabalho, que vai estragar sua vida, seu casamento, né? Gente para apontar o dedo tem Tem muita, um monte. muita.
Por um outro lado, eu ouvi de uma pessoa o seguinte, não que isso para nós, vamos nos gabar com isso, mas uma pessoa disse o seguinte, falou, olha, eu admiro vocês porque eu vejo que quem adota tem uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Sim, porque certeza. nós somos filhos de adoção de Deus. Se a gente entendesse mais o que era adoção mesmo, todos os cristãos não ia ter tanta criança deveria para adotar pelo menos Na uma verdade, criança. eu acredito até que isso é uma... Regi, fica à vontade. Isso, Regi, aproveita enquanto a gente tá falando pra você comer. Eu acho que isso é até uma questão de avivamento da igreja. A igreja, ela se mostra que ela é avivada quando ela realmente, né, tem os sinais ali do Espírito Santo, quando você vê que a cidade que essa igreja está localizada, os membros, né, dessa igreja, ela não tem tanto problema social como crianças para adoção. Exato. Crianças abandonadas, entendeu? Sim. E então, tipo assim, não tem como a gente não olhar para vocês como uma referência de um casal que é avivado dentro da nossa igreja. Porque não tem como, vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Vocês têm sinais claros de diferença ali com todos os outros membros, né? O que eu ia falar também... A gente tem vontade de adotar, né? Sim, sim. Isso é bacana. O que eu ia te falar, Regi, é que assim, o processo que vocês viveram, até o Isaac viveu, né? Até assim, o período para chamar a Tamara de mãe, também tem a ver com as histórias que ele passou. Sim, sim. Tem, né? Eu acho que tem um São coisas que não dá né? pra gente aprofundar, porque é uma lacuna na história dele, né? A gente consegue informações, o próprio caso em si, consegue informações até um ponto, depois ele se torna vago e então não tem. Até porque ele é muito novo, né? Sim, ele era muito novinho. Mas assim, tem essa dificuldade, porque na verdade, se você perceber, o abandono que ele teve quando você olha a história dele é a figura materna. Então há essa dificuldade, né? Ele raramente, se eu ouvi dizer uma ou no máximo 2 vezes a respeito da figura paterna. Ele se referia muito à figura materna. Acaba então, criando quer dizer, um bloqueio, é um né? bloqueio, porque, quer dizer, ele viveu uma certa rejeição, né? E também entra, aí eu volto de novo na questão, por exemplo, essa questão do espiritual aí, que entra aquela questão, somos nós com Deus, né? Quando você olha assim, quando eu só consigo realmente uma mudança de vida, alguma coisa diferente, quando eu entendo o amor de Deus por mim. É verdade. E a gente nunca vai desfrutar todo o amor de Deus. Nós, ali na prefeitura, a gente tem nós criamos um hábito, todos os dias pela manhã, nós reunimos o pessoal da sala e aqueles que querem participar para nós podermos fazer uma oração. Então, a gente faz a leitura de um livro. Então, tem sempre uma reflexão ali, é feita uma leitura de um livro, a gente comenta sobre isso, faz uma oração e depois encerra orando juntos o Pai Nosso. E semana passada teve uma mensagem assim muito interessante sobre o amor de Deus, mas muito profunda, só que ao mesmo tempo vaga. Se você não parasse para prestar atenção nela, você não conseguia pegar a essência. Ela falava de um castelo em que a pessoa não conhecia todos os cômodos, não sabia tudo que tinha ali, e que o amor de Deus era isso. Que o amor de Deus era como esse castelo. E na hora eu fiquei até ouvindo a mensagem, o pessoal lê, às vezes eu comento. Eu falei, mas vou comentar o que sobre isso? E me veio na hora. Quando a gente... Eu fiquei imaginando, eu sou um dos admiradores da monarquia, e eu gosto, por exemplo, de ver muito histórias sobre Rainha Elizabeth, por exemplo. Eu falei, gente, se você vai olhar o castelo de Londres ali, Palácio de Buckingham, você vai ver que tem quantos quartos, tem quantos banheiros, tem quantas salas. Será que nesses 70 anos de reinado da rainha, ela conheceu todos aqueles espaços? Eu acredito que não. Até porque... E aí, por que eu disse isso, que eu acreditava que não? Eu falei assim, porque nós também não conhecemos a profundidade do amor de Deus e todos os lugares e as maneiras de Deus nos amar por uma razão. Na correria, na loucura, na emergência, dia, você vai para lá, mas você nunca chega ali do outro lado. Na você rotina.
Então, quer dizer, ela, com todos os afazeres dela, hoje eu quero conhecer aquele outro lado do palácio. Ela não tinha, porque chegava alguém ali com uma agenda e dizia, olha, a senhora tem hoje essa agenda assim, assim. Tinha um Que é o que você faz, né? Exatamente. Então, é sempre ali, você nunca consegue chegar do outro lado. Então, aquela mensagem parecia tão simples, eu falei, gente, como que isso é profundo? É verdade. Porque a gente não conhece a profundidade do amor de Deus, porque a gente tem tanta coisa para acudir do outro lado. É. E não vai para Correria do As dia a dia. tarefas, os afazeres. Né? E assim, eu falo que é até estranho, né? Porque assim, quando o Benjamin nasceu, eu tive essa sensação. Quando eu peguei ele no colo, assim, pela primeira vez, eu senti nítido o amor de Deus por nós, sabe? Sim. Deus ministrou muito, assim, quando eu peguei o Benjamin assim, eu falei, cara, isso aqui. Tanto é que eu chorava muito, porque assim, claro que era pelo nosso filho, mas assim, por também estar sentindo essa demonstração de amor, né? De Deus para com a gente. Nossa, Olha a isso aí foi responsabilidade E a que gente ele só nos dá, né? entende, assim, né? É, Quando cara. você tem um filho, assim, que você tem que... É seu, está na sua responsabilidade, você tem que cuidar. Foi Deus que te deu. A gente Não só adianta entende. a gente querer explicar, porque não tem uma explicação. Não, Não tem. todo mundo fala isso. É Todo como mundo eu fala costumo isso. dizer, quando no inverso, a gente falou do nascimento, mas no inverso, na morte, eu costumo dizer o seguinte: você vai num velório, você não sabe o que dizer, fica quieto. Um abraço sem palavras vale mais do que palavras sem sentimento. Você só vai entender a dor da pessoa que perdeu o pai se você já perdeu o seu pai. Não tem como eu chegar lá e falar, poxa vida, olha, meus sentimentos, é assim mesmo, né? Mas vai passar? Não, não é assim mesmo. Eu, por exemplo, meu pai faleceu, ele tinha 48 anos. Nossa, super novo. Meu Muito pai faleceu em 2002, então quer dizer, já fez agora em janeiro, 21 anos. Meu pai estaria com 69 anos hoje. Eu não tive o meu pai com mais de 60 anos para dizer assim, ó, meu velho. Como é que eu ia chamar meu pai de velho com 48 anos? Sofreu um infarto e faleceu. Meu pai não conheceu o Isaac, não conheceu o meu filho, quer dizer, não viu sua muita esposa. coisa que poderia ver, minha esposa. Então, quer dizer... Não esteve presente no seu casamento. Não. Então, você olha tudo isso e fala assim, poxa, são histórias. Como é que alguém vai chegar ali e falar assim, poxa vida, teu pai morreu, o que é isso? Mas vai passar, viu? Vai passar, porque não é você que está sentindo a dor daquele momento. Então, quer dizer, são coisas que não se explica, se vive. Sim. O amor de Deus são essas coisas que a gente simplesmente vive e não se explica, não As tem pessoas como. podem falar, né? E te falar como é que é, mas você só entende vivendo mesmo. Passando por Exatamente. aquilo. Sim. Vamos entrar então em outra área, porque você é olha pastor, só. é pai, Vamos falar um ajudante pouquinho- aí administrativo, politicamente. Não, ele é secretário municipal de administração, né? Deveríamos ter falado isso no início, mas É só um título. é só Mas um assim, título. Na verdade, a gente tá ali para servir. Essa é a realidade. Mas você facilita o acesso ali de tudo, né? Vamos entrar então nessa área. O A gente que tem perguntas. especificamente você, assim, no seu cargo hoje você faz? Para o pessoal entender, né? Pra gente... A Secretaria de Administração, na verdade, ela é uma secretaria vinculada ao prefeito, com acesso a todas as demais secretarias, né? Onde ali nós somos responsáveis diretamente pelo RH, a folha de pagamento com 1.500 servidores. Nós temos... Haja responsabilidade. Sim. O setor de protocolo vinculado a nós. Então, nós temos a divisão de administração, que são todos os atos oficiais, decreto, lei, portarias, todos os documentos oficiais que o prefeito assina são produzidos ali. Nós temos a folha de pagamento, nós temos o RH, nós temos o protocolo, a parte de telefonia, zeladoria do paço e administração do paço, o velório municipal e os 2 cemitérios. Então, assim, esses são os setores diretamente ligados. No entanto, nós acabamos sendo, por causa disso, suporte para todas as outras secretarias, né? Então, por exemplo, a Fazenda precisa de um decreto de crédito, a administração quem vai fazer isso. O servidor tem uma portaria de promoção por N razões lá que existem as nossas leis, vão passar tudo isso ali
por nós, porque o RH vai nos trazer essa informação, o jurídico nos passa a informação de que o servidor ganhou uma ação na justiça, tem que efetuar uma alteração na folha dele, no prontuário dele, somos nós quem fazemos isso. Enfim, acaba sendo uma secretaria que passa por todas as outras aí. Então, acaba sendo uma secretaria com a sua importância, a sua relevância ali, mas não melhor do que as outras, O que não você diferente faz das lá? outras. Especificamente. Coordeno tudo isso, atendo o povo, o dia inteiro despachando os documentos que entram pelo protocolo, para onde vão? Vão passar pela minha mão, olha, isso aqui vai para a Secretaria de Obras, esse vai para outra secretaria, atender Orçamento, quem chega ali. tudo. Parte de orçamento é a Fazenda, É a Fazenda. a Secretaria de Fazenda. Aí é com o Ademir, cuida dessa parte com a sua equipe, com os contadores, né? Mas a gestão de todas as contas da secretaria acabam, aí eu sou o responsável, inclusive dos bombeiros, né? Que também passam ali para a gente poder assinar e efetuar esses pagamentos. Olha pra gente com especial, viu? Uma forma especial. Sempre. Ali chegou do bombeiro, a gente não nega nada. Tudo vai. Tudo acontece. Olha só. Eu que faço uns ofícios lá, Isso, hein? pode Pedindo fazer. as coisas. Lembrando que existe orçamento com seus limites, hein? Ó a cobrança. Então, assim, na verdade a gente faz isso. O atendimento geral, assessora prefeito. A mim incumbe também. Isso aí eu falo que mais é até um hobby ou, enfim, eu falo, se vocês tiverem outro, fiquem à vontade, que é apresentar os eventos, né? Então, fazer a parte de cerimonial. Mas Isso aí tá no seu sangue, não tem jeito. Então, tem um evento, tem uma inauguração, tem alguma coisa, a gente tá ali, né? Então, você acaba tendo um trânsito muito bacana com Mas todo é algo mundo. que você gosta também, né? Sim, Como sim. você falou, é um hobby. Então... Exatamente. Os servidores chegam ali, a gente recebe, a gente atende, a gente conversa, expõe o que é, o que não é, porque as nossas leis têm muita coisa para ser mudada, né? Então, todo dia a gente olha um pouquinho, cada um olha, tiveram falhas aqui, vamos tentar corrigir, vamos ver o que aconteceu. Nem é culpa desse ou daquele, mas são coisas do dia a dia que acontece e no desespero do fazer você faz e acaba algumas coisas sendo feitas de outra maneira e passado o tempo você fala, eu preciso fazer uma correção aqui. Então, basicamente, isso aí em meio a tantas coisas. Tudo Você isso. tem vontade, assim, de se tornar um político? Ou o papel que você está cumprindo hoje já está de bom tamanho? É o seu chamado. Você sente assim. Estou satisfeito onde estou. Porque Você antes já- disso, Você isso. já candidatou, né? Como Sei, vereador, né? Sei. Não, mas assim, ele já Ou tinha me experiência. candidataram, né? Talvez. Ah, Aí já é um outro caso. Pela ocasião da época, eu diria assim, que me candidataram. Você foi forçado. Não, eu falo assim, Rê, porque antes você era assessor político, né? Sim, eu Sim, fui assessor parlamentar da deputada Analice por quase 5 anos, né? 4 Bastante anos e 7 meses. Como que foi, tipo assim, o interesse... Como que despertou o interesse nessa área? Eu havia sido, na época da Anice, quando a Anice foi prefeita, candidata a prefeita, foi quando eu acabei sendo candidato a vereador, mas foi no mesmo ano que a tia Jandira sofreu um AVC. Então, assim, eu aceitei o desafio de ser candidato a vereador, mas sem nenhuma pretensão, jamais imaginei que poderia, vai ter voto, vai ganhar, não pensei nesse momento algum. Mas a tia teve um AVC e eu parei tudo para poder cuidar dela. A minha prioridade é a minha família e continuar sendo a minha família. Então eu parei para cuidar dela. Não fiz campanha nenhuma, não fui atrás de nada e tive na Só época estava no papel. 318 votos. Nossa. Porque assim, eu não tinha como, ela ficou em cima de uma cama, então eu tinha que ficar com ela o tempo todo. Ela me chamava 24 horas, então eu tinha que sentar, eu trabalhava com uma empresa de Rio Preto na época, de empréstimo consignado para aposentado, pensionista. Então eu ficava com a mão nela na cama e a outra mão no computador fazendo, administrando, coordenando as coisas que precisavam ser feitas. E então eu falei, não vou atrás de campanha. Não é esse o objetivo. Aí ela faleceu em setembro, dia 15 de setembro. E no dia 2 ou 3 de outubro era a eleição. Então, assim, não fui atrás de fazer campanha, não fui atrás de nada, não tinha cabeça para isso. Não era sua prioridade não, naquele momento. nem um pouco. Por fim, depois a Anice acabou sendo eleita.
pastor Luciano, da Assembleia, foi secretário de administração e o seu João Nogueira foi o chefe de gabinete dele. Em março, o seu João Nogueira pediu para sair. Então, ele entrou em janeiro, março ele pediu para sair e imediatamente ela me chamou. Falou, olha, o seu João saiu, eu gostaria que você viesse aqui com a gente. Mas até então você não tinha, assim... Nenhuma pretensão, nem nada, nem carreira política mesmo. Não, nem pensava Nem nada queria. disso, nunca imaginei alguma coisa nem próximo. E fui para lá. Então eu fiquei de março a janeiro 2012 até janeiro de 2013, pedi para sair. Entendia que não era para mim aquilo ali no momento. Aquele cargo específico. Sim. Aí passado um tempo, eu fui procurado, o Bismarck me deu uma notícia a respeito disso, falou, olha, estão precisando de uma pessoa na assessoria da Analice, eu indiquei você, junto com mais algumas pessoas ali, eles devem te procurar. Falei, ok. Mas nessa época eu estava já trabalhando com cerimonial, Sim. e então assim, poxa, qualquer oportunidade que surgir, nunca fiz isso, mas vou tentar. É relacionamento, é conversar, e eu vou tentar para ver se a gente consegue alguma coisa aí e de repente melhora o ganho da gente para não ter que ficar nesse sofrimento de ter ou não ter festa para fazer. Sim. E aí foi quando deu certo. Eu ainda fiquei um tempo como assessor e cuidando de cerimonial, e depois então a gente parou definitivamente, ficamos só com a assessoria. Explica pra mim, como que se torna eu não sei, né, como é que eu poderia assessor? falar. Qual o por caminho? indicação? Eu quero ser isso aí, eu quero trabalhar com isso aí. Como é que é? Tem que ter sorte? Olha, QI. QI talvez, uma certa influência. Eu vejo que assim, hoje, vamos inverter, vamos nós pensar. Se fosse para nós colocarmos alguém numa assessoria para a gente, quem que a gente procuraria hoje para o EcoCast? Uma pessoa que Que saiba tem se influência. comunicar. Reginaldo. A gente Reginaldo, já pensou em a te vaga chamar. está aberta. Exatamente isso. A gente vai sempre procurar alguém que tenha entrada fácil, que tenha bom relacionamento, que consiga chegar nos lugares, que tenha consegue um o diálogo. acesso. Exatamente. Nem todo mundo é recebido. Eu costumo dizer sempre o seguinte na prefeitura. Às vezes o pessoal fala, nossa, você atende todo mundo. Todos que eu puder atender, é assim. Às vezes a pessoa chega, não tem horário marcado nem nada, vai precisar esperar. Às vezes eu estou numa reunião, estou resolvendo uma coisa. A vida da gente ali é reunião o tempo todo. Sim. Reunião com um, é reunião com dois, é reunião com três. É uma grande reunião agendada, é uma reunião que acontece de última hora. Então você está o tempo todo atendendo alguém. Então dentro disso, eu falo, olha, se chegar lá e não tiver problema de esperar, eu atendo. Pode chegar, sentar, esperar, que a gente vai atender. Então assim, a gente atende todo mundo. E eu costumo dizer, eu preciso tratar as pessoas que estão do lado de lá da mesa do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse lá. Sim. Porque eu não sou, eu estou. Amanhã eu não estou mais. Amanhã tudo isso acaba. Então, assim, a gente vai deixando um legado de trabalho, comprometimento, responsabilidade. É fácil esse trabalho? Não é fácil. Porque tudo que você fizer e que você fizer relacionado e voltado para o ser humano, no geral, sempre vai ser uma dificuldade. Porque você vai agradar um, mas você não vai agradar o outro. Você vai fazer com a melhor das intenções, mas o que o outro imaginou é diferente. Por quê? Voltamos no exemplo do real e do ideal. Então, o que é o ideal? O ideal é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu acho que tem que ser. O real é aquilo que eu consigo fazer, o real é aquilo que eu consigo colocar em prática, em verdade. Então, por exemplo, o ideal para a rua da minha casa, estou falando da minha casa, literalmente, era um recap. O real que eu vou ter agora nos próximos dias é um tapa-buraco. E eu tenho que me dar por satisfeito, Sim. porque tem lugar que ainda não tem. É. Então, assim, hoje até a equipe está fazendo um trabalho... E é até interessante você falar isso, né? Porque não é só porque você tem um cargo ali,
você tem privilégios que os outros... Exatamente. A parte da população, né, não tem. Eu, Então, inclusive, até entra o seguinte, outro dia, eu falei com o pessoal do Obras, falei, gente, preciso lá tapar uns buracos na rua da minha casa. Falei, eu lutei até agora para não chamar ninguém. Então tem um buraco lá e grande. Então é um problema que não é... Tá construindo um restaurante lá. Não é só... A pessoa cai lá e já tem almoço. Eu tô achando que naquele buraco ali já é até entrada pro metrô. Olha lá, ó. Então, assim, a gente tem que levar de boa essas coisas, Sim, porque sim. infelizmente é uma realidade. E com essa chuvarada, a gente tem que ter o bom senso. Eu vou Vai. mandar tapar o buraco lá hoje. Vai chover. Amanhã vai acabar chover, tudo. vai levar e vai perder o material. Então, eu prefiro esperar um pouquinho mais, fazer um serviço para durar mais, do que eu fazer um serviço e ter que voltar. Mas esse buraco lá, eu desvio dele todos os dias. Mas chegou o momento que aí eu falei com o pessoal do Obras, falei assim, gente, eu não queria estar pedindo isso, de verdade, eles me conhecem, sabem muito bem disso. Falei assim, eu não queria estar pedindo isso, mas chegou a hora de eu pedir para vocês irem lá tapar um buraco ali na rua. Porque daqui a Tá pouco... pedindo pouco ainda. Poderia falar assim, recapia a rua inteira. Exatamente. Falei, você sabe o que vai acontecer? Os vizinhos vão falar assim, poxa, o cara trabalha na prefeitura, não deu conta de mandar tampar nem o buraco da rua da casa dele. Aí você manda Vai ficar- recapear. Só porque é a rua do vereador, do Tem um assessor. secretário. né? Meu Deus do céu. Então, assim, é umas coisas que você tem que ter o jogo de cintura, você tem que ter o bom senso ali. Então, por exemplo, nós temos muita coisa acontecendo hoje. Se você olhar para Jales, e aí eu falo agora até politicamente, você vai ver que em todas as secretarias, em todos os lugares, nós temos grandes coisas. O esporte... Nosso ginásio de esporte deve chegar aí, a reforma dele, a quase 4 milhões. Nossa. Ginásio que está parado, abandonado há muito tempo. Muito. ali Muitos perto de anos. casa, no bosque, a areninha que A tá areninha fazendo. que está sendo construída Eu, assim, parou agora eu por acho que causa da parou- chuva. Da chuva, que tava Exato. levando 2 tudo. meses chovendo aí Acho que direto. agora voltou. Eles estão construindo. Volta, mas Agora está para, fazendo né? os muros de arrimo ali para poder Mas vai segurar. ficar muito interessante ali Nossa, também. aquilo Você vê, ali. o bosque que não era visto, não era Lembrado. hoje é. o bosque tem tanta coisa ali. O a bosque só iluminação era de lembrado. LED que foi feita, A gente agora coisa percebeu. linda. Não, ali Ficou é muito condomínio bom. Bosque, ali tem que pedir pra entrar. Vai fechar lá em cima, né? Colocar segurança. O bosque só era lembrado quando pegava fogo. Exatamente. E o bosque, propriamente dito, hoje tem a sala. Eu vi, ele ali construiu. construída, que é uma sala, me falha o nome agora do nome, mas é uma sala de estudos para as sim. crianças irem ali e Verdade. estudarem. Ele está Que sendo legal. restaurado também aí num trabalho feito através da Secretaria de Agricultura e o Ministério Público. Então foi autorizado uma revitalização que antes não era feito, não podia. Você vai para as estradas avenida rurais, lá, principal. todas elas sendo recapeadas. A ponte da 19, poxa, essa ponte da 19 não Não fica sai. pronta. Não. A ponte está pronta. Só que falta o asfalto, que não adianta fazer o asfalto com chuva. Falta uma parte que não é contemplado na obra da própria ponte, Que é mas feito que depois, compete né? a gente. A gente quer fazer isso já e está aguardando. Já fizemos algumas coisas, que é ali a parte dos taludes, para não dar assoreamento, essa coisa toda, que tem que ser feito um trabalho ali ao entorno dela também. Então, mas em breve deve estar entregando aí a Avenida Paulo Marcondes, com toda a iluminação. Não, ficou linda aquela iluminação. Dá legal. gosto de ir lá à noite olhar. Parece uma cidade grande, né? Que a gente está sendo um lugar diferente. Pista de caminhada. Atrás Paulo do Proença Marcondes. lá, do Saquinho. Sim, tem verdade. mais uma pista de caminhada saindo lá entre o Arapuã e o Nova Jales. Tem muita coisa acontecendo, Tem, né? tem muita coisa boa, sabe? Você vê educação, todas as escolas já iniciaram, já estão passando por reforma. Sim. As unidades básicas de saúde, todas elas, e mais 2 que serão construídas, uma no Oiti e outra que já foi dado início, lá no São Gabriel. E o detalhe, né? O pontilhão. Tão sonhado pontilhão da Rumo, que nunca saía. Saiu em tempo recorde, né? Sim, foi muito... Já Quanto está tempo ali trabalhando. de obra ali, Regi? Olha, precisamente foi a obra ali, mais mas é rápida, coisa de Jales. 4 meses, 3 foi a muito 4 rápido, meses. 3 Foi meses, muito foi muito rápido. E o outro já está em andamento para que aconteça também. É só uma questão de trâmite Aonde que vai ser o jurídico, em frente ao SBR. Ligando ali o outro lado lá Nossa, também. vai ficar muito bom ali Desde também. quando eu estudava no ensino médio, eu lembro de falar Eu dessa lembro de ponte. panfleto de
de prefeitos, né, de candidatos, né, a ponte lá e nunca saía. Era. Já formei, já finalizei, tô finalizando a pós e agora saí. Então você vê, tem obras em todos os lugares, saúde, educação, que agora tem a sede nova ali no Bosque, né? Quer dizer, quem diria ali, ó, a sede de educação tá no verdade. Jardim do Bosque. Ah, com tudo aquilo, ficou desde 2018, a prefeitura tinha recebido aquele prédio, mas nunca foi feito. Era da Derge ali, né? Era da Derge, né? Então, num processo judicial, ficou para o município. Fomos lá, fizemos E a ficou ali um reforma lugar ali. muito bacana, Então, assim, até a gente precisa reconhecer isso. Quando a gente vê o Luiz Henrique, a Marinilda, os dois, eles têm um trabalho muito sério voltado com a população e a gente fala muito do resgate histórico. Porque você vê o jacaré na praça, que todo mundo falava Praça do Jacaré, mas a geração de Nunca hoje não tinha sabe visto nem o jacaré. que é isso. O que é esse jacaré na praça? Nós vivemos isso. Eu vi o jacaré lá, eu vi as tartarugas lá. Sim. A gente ia lá de domingo, oh, que coisa legal. Para as nossas crianças hoje não tinha nada disso. A praça Euflijares, que foi revitalizada. Ficou muito linda. Ficou linda. Conseguimos ali... já tinha iniciado, sim, mas Agora tá fazendo conseguimos palco ali finalizar. também? O palco está sendo construído. Por que eles desligam a fonte? Na verdade, por causa da sustentabilidade dos equipamentos, né? Você precisa ter um período de manutenção, porque ela funciona 3 períodos no dia, depois ela para e na madrugada volta a funcionar as máquinas dela para fazer a rega com a água dali de toda a praça. Então ela tem toda uma Tem um programação. sistema que tem que- 24 horas. Poderia, mas aí a durabilidade dela seria menor, você teria E há horários ali que não teria uma necessidade dela estar funcionando, né? E tem como programar isso? Por exemplo, deixar enquanto tem fluxo de pessoas? É automático, tudo é automático. programado. Então, assim, ele é todo programado. Hoje ele tem essa programação ali de manhã e à noite, durante a semana. E de sábado e domingo, de manhã à tarde e à noite. Então a gente dá uma folga nos maquinários. Mas dá sim para a gente programar. A gente está até estudando agora com o pessoal responsável para aumentarmos. Em vez de, por exemplo, parar às 10, para meia-noite, pelo menos. Isso, aumentar um acho que pouco. parou às 10 outro dia, né? A gente, que acabou. Até o dia da virada, né? Nós passamos... Nossa, nem a a gente fonte passou tava... lá. E ela liga o som, ela liga a luz e liga a fonte tudo ao mesmo tempo, né? Então é legal. tudo programado. É. É que assim, também no poder público existe uma outra coisa. É a prática em si. Então, volto de novo, nem tudo que é ideal é real. real. Você tem N coisas que precisam acontecer ali numa manutenção, num cuidado. Coisas que às vezes a população nem imagina, Não né? entende. A população, assim, eu falo assim, a gente, né? Vamos representar Uhum. a população. A gente não entende, porque a gente quer tudo muito rápido, né? Outro dia, por exemplo, eu tive que dizer não para uma pessoa, muito amigo. Mas não era o Reginaldo amigo dizendo não, mas era o secretário na sua função tendo que dizer não. Era um momento até difícil para a pessoa, mas aí até a pessoa disse assim para mim, mas e se nós fizermos isso? Eu falei assim, aí eu abro precedente para a cidade toda. Então, infelizmente, eu tenho que ter uma posição, Neutra. às vezes, Tem que sim, Mais rígida Não. em alguns momentos. e por quê? Porque se você for... Tem que ser neutro mesmo, porque Sim, se você for sim. agir pela emoção, você vai ajudar todo mundo, mas Sim. nem sempre é o melhor para a população, para a cidade, né? em Não, si, não, então. não. Às vezes você não consegue ter... porque o segredo da administração pública, ele se resume em uma coisa. O bem comum. A hora que ele foge disso... Então, eu falo sempre, eu espero muito que as pessoas consigam entender isso. E não só de mim, mas de todos os secretários, de todos aqueles que ocupam um cargo político. Mas existem divergências, né? Por exemplo, eu estou num cargo político, mas numa função técnica. Então, como político, eu deveria dizer sim para tudo. Como técnico, eu tenho que ponderar aquilo que vai ser feito ou não. O que diz a lei? Beneficia uma pessoa ou toda a população? Quem é que vai ser É beneficiado legal aí? Aham. perante a lei. Então, poxa, mas se você fizer isso vai dar certo, mas eu não posso fazer isso. Ainda bem que as pessoas entendem, a sua grande maioria ainda sai algumas não agradecendo. também. Eu acho que o que é mais difícil é as pessoas respeitarem os processos. Por exemplo, o processo de licitação para concluir uma obra. Esse é o problema, porque tudo demanda tempo. É normal Sim. isso, né?
Então a gente quer tudo na hora, né? Por exemplo, a ponte lá da Rua 19. Nossa, faz tanto tempo, mas tem que, infelizmente, até quando o Helder veio aqui, eu perguntei, né? A questão da praça, né? Que, assim, a gente viu que fez todo um trabalho, depois acabou, iniciou uma nova obra, né? Aí, Por que não fez junto? Por que não fez junto? Aí entregou tudo já tem os junto? processos. Não, fez uma... Porque já estava em andamento, aí tem que fazer uma licitação, acabar. tem que esperar. Esse da praça é até interessante, porque assim, eu tenho um objeto a ser feito. Revitalização da praça, Dr. Eufili Jales. Esse objeto, ele está discriminado ali, tudo que tem que ser feito do início ao fim. Eu posso fazer um aditivo dentro disso. No caso do palco, não era um aditivo, porque o aditivo, ele rege, a lei rege um percentual de até 30% ali, onde você pode acrescentar talvez uma jardinagem, uma outra coisa, num limite. Enquanto aquela obra não é finalizada, entregue, paga, não pode você mexer, não pode né? fazer absolutamente mais nada em cima dela. Então, só depois que isso aconteceu é que que foi possível que a gente conseguisse fazer isso. Então, aí o prefeito chegou e falou, não, agora vamos fazer o palco. Por exemplo, esse palco não tem cobertura. É uma outra etapa depois. Então, assim, são coisas que a gente tem que ser realista. Foi o que o Helder falou, né? Basicamente. Colocar o pé no chão e ter essa realidade. Confesso uma coisa. Essa mesma revolta que a população tem, a gente tem. Porque nós também somos população. Claro. A gente fala, mas poxa vida, por que... Não pode. Aí você vai ver, não Tem que pode. esperar. Por que uma obra pública ela é mais cara que uma obra privada? Não somos nós quem definimos o preço. São tabelas definidas pelo governo. Existe uma tabela, existe mesmo, uma né? base, você tem que seguir aquilo ali, tem todo um parâmetro, toda uma ordem a ser seguida, então você não tem o que fazer. E aí você fala, poxa vida, eu vou ali fazer uma rotatória, é tão simples eu fazer uma rotatória, eu risco ali, faço isso, faço aquilo. Sim, eu fazer. Agora o poder público, você tem que ter autorização disso, papel daquilo, não sei o que mais, não sei o que, e parecer jurídico, e aquele monte de coisa. Então isso acaba dificultando. Andamos muito, porque se você olhar o Luiz Henrique, você vai ver que assim, o Luiz Henrique não para. Ele dá liberdade para os secretários trabalharem tranquilamente e ele não para. Ele está buscando recurso atrás de recurso. Recap, nós temos agora, nós vamos ter agora o maior recap da história de Jales, 16 milhões Glória a de Deus. recursos aí que foram conquistados por ele e já estão dando início já às ordens de serviço. Então, assim, é muito recap Coloca na cidade. essa rua 1 aqui, por favor. Não. Por tem favor. muito. A Precisa, população aí, que ó, precisa. Lá do início, do marco zero dela. Até o fim, né? Até a linha de trem. Vamos cruzar a cidade. E você vê, ele cobra muito isso. Ele cobra agilidade. Ele cobra rapidez. Ele é o tipo de pessoa que se ele te pedir um negócio agora, em menos de 5 minutos ele já está te pedindo a resposta. Ele é assim, com todos os secretários, dou total liberdade para trabalhar. Mas vamos trabalhar. Então não dá para ficar esperando e demorando e ver o que vai acontecer. Então isso é muito bacana. E você vê que ele conseguiu recurso para todos os setores, né? Todas as secretarias, a saúde trocou a frota inteira. Ele vai se recandidatar? Olha, É planos? política é momento, né? Política é uma questão de momento, como dizia Ulisses Guimarães, é uma nuvem que hoje está de um jeito, de manhã está de um jeito, você olha à tarde ela está do outro. Então, tudo é momento. Tem tudo para isso, né? Mas a gente vai trazer ele aqui para ele falar sobre isso. Isso. Eu ia te perguntar o seguinte lá atrás. Como é que fica na cabeça de um cargo como um secretário ou como um assessor? Porque o tempo dele é curto, né? Como é que fica depois? Poxa vida, eu vou trabalhar 4 anos e depois? Você tem tempo de vida, né? Como é que fica isso na cabeça de um secretário ou de um assessor? Ou outros cargos também, né? Tem prazo de validade o seu... Aí eu vou responder de duas maneiras. Eu vou responder da forma como eu caminho, que é colocando nas mãos de Deus e sabendo que o amanhã a Ele pertence. Sim. Tanto que lá na minha sala eu tenho 3 quadros que eu mandei fazer. Um que o pessoal acha até que é bíblico e não tem nada a ver, é apenas uma frase. Nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus, porque isso não está na Bíblia. Isso aí é Embora seja uma verdade. É uma né? verdade, mas não é um versículo. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e todos os meus dias estão escritos no teu livro.
Então, quer dizer, nós temos ali o Salmo, nós temos ali Lamentações, e nós temos um conhecidíssimo ditado popular, um provérbio popular aí. E quando a gente olha para isso aí, é o que eu tenho para mim todos os dias. Eu chego lá e falo, estou aqui porque a tua misericórdia, a tua graça se renovaram nessa manhã. Os meus dias estão escritos pelo Senhor, então tudo aquilo que vai acontecer hoje, o Senhor já está sabendo, então para mim pode ser surpresa, mas para o Senhor não. E nada do que vai acontecer sem a tua permissão. Então eu penso assim, o amanhã está na mão de Deus, mas confesso que quando começou esse ano, quando nós viramos o ano para 2023, iniciando o 3º ano de mandato do Luiz e da Marinilda, que passou muito rápido, né? Foi muito rápido. Vem aquela sensação assim, agora a gente está caminhando para a saída. É como a história da floresta, né? Até quando você pode entrar na floresta? Até no meio, porque do meio para frente você já está saindo. Dá um fio na barriga, né? Dá, você fica naquela coisa. É os sentimentos humanos mesmo. Isso que eu ia falar, você é humano, porque você é pai, você preocupa com a sua família. Exatamente. Tem uma estrutura que você tem preciso trabalhar, preciso sustentar minha casa, sim. preciso criar meu filho. Quer dizer, são N coisas que vêm. Então, tem o lado Reginaldo humano, mas tem o lado também aquele então, eu confio, que acredita em Deus. Mas por um outro lado, assim, humanamente você fala, poxa, 2 anos que está caminhando aí. Nós temos a esperança de que venham mais 4. Né? Que o prefeito realmente tem esse desejo da sua reeleição e que ele seja reeleito e a gente continue e que a gente possa seguir aí mais um tempo, mas é uma preocupação, é uma pergunta interessante. Completamente porque, assim, normal, né? É um prazo. É. Não é uma coisa que eu vou ficar ali e vou me aposentar. Não. Não é um concurso, né? Não, exatamente. Então, você tem um prazo de validade. E você tem opinião pública em cima de tudo isso, né? Porque se o secretário não estiver agradando, pode ele ser. É substituído. Daqui a pouco vão pedir a cabeça dele. Às vezes não é nem a questão de agradar ou deixar de agradar o prefeito, a vice-prefeita. Às vezes é a questão de agradar a população, de agradar os vereadores, de agradar todo um contexto que existe por fora. E, não queremos mais ele aí, senão nós vamos começar a criar problema para você. Então, Tem alguma complexo. história lá que você pode contar para nós? Engraçada, que aconteceu na prefeitura? Eu vou contar uma história, mas foi da outra vez que eu estive lá, em 2013. Foi bem interessante. Eu havia saído, eu estava em horário de almoço e uma das pessoas, já até aposentou essa pessoa que trabalhava lá, que era responsável pela sala. E essa era uma pessoa muito, muito querida nossa. Ela foi atender, porque quando tinha tudo que era do velório antigamente, de cemitério, era atendido no próprio velório. Mas nesse caso aí, quando passava-se das prerrogativas que eles tinham para resolver lá, vinham para nós. Falaram, tem que ir lá em cima da prefeitura para conversar isso. E a pessoa chegou, uma senhora, depois eu conto o nome da senhora. Não precisa contar também. E essa senhora chegou lá, toda esbaforida, passando mal, e eu preciso ir na administração, porque eu preciso ir lá conversar sobre o túmulo, que eu preciso e não sei o quê, já aquela conversa meia tenebrosa. E chegou, e essa pessoa tem medo, essa que atendeu, ela tem um certo medo de quem morreu, dessa coisa toda, e caiu para ela atender que eu não estava. E a senhora sentou na frente dela, a senhora tá bem? Mas eu tô muito cansada. Eu subi ali e não sei o quê. E começou a contar a história dela. Olha, meu filho se matou. E agora eu queria tirar ele do túmulo que ele tá, levar para o outro cemitério para poder comprar um túmulo maior, para colocar a família e não sei o quê. E chorava. E essa mulher chorava. E isso foi comovendo o pessoal que estava ali. Ela chorava. E no que ela chorava, ela ia limpando, né? Secando as suas lágrimas. A senhora quer uma água? Quero. Foram lá buscar uma água para ela, serviram água para ela. De repente, a que estava na frente dela atendendo ela já era branca, começou a ficar mais branca. A senhora tá bem? Tô. Mas a senhora tá bem mesmo? Tô, agora eu tô melhor. A senhora tem certeza que a senhora tá bem? E ela começando a passar mal. Por quê? Aconteceu alguma coisa? A mulher percebeu que ela insistiu que você tá bem ou não tá bem? Tô sim. Mas por quê? Não, é porque o olho da senhora ficou branco. Conforme ela chorava, ela tinha um olho de vidro. O olho virou e ficou branquinho.
Então imagina a situação, um olho normal e o outro branco. Misericórdia. Aí ela falou assim, ai, filha, é que o meu olho, E tirou ele o olho. mexe. E ela pôs a mão pra virar o olho certo, no que ela pôs a mão, o olho caiu e rolou pro lado. Nossa. A outra desmaiou. A hora que eu cheguei, foram contar essa história. Ela falou, eu nunca mais atendo ninguém de cemitério. Não me manda mais ninguém aqui. Mas olha, aquele dia foi pra rir muito. A gente lembra dessa história até hoje. Então, assim, tem N coisas, né? Tem. Aí você tem pessoas que chegam bravas, que acham que você tem que resolver o mundo, que você tem que ter uma lei específica só para ela, que você tem alguma coisa que faça aquilo que... Ah, legal, é isso aí. Então, você tem que aprender a lidar. Eu falo que a gente vai tendo maturidade todos os dias para lidar com todas as situações e tentar manter o equilíbrio, porque senão não é bom, não. Já ganhei um presente lá, ganhei uma ida à psiquiatra, um kit sobrevivência. E assim, sem contar as histórias, né? Kit terapia. Com a Covid, a gente esteve em cemitério de madrugada várias vezes. Inclusive do meu avô, né? Exatamente. Então, assim, reconhecendo o corpo, fazendo situação, hein, cara? acompanhamento de sepultamento. Correndo risco, né? Dando De pegar... apoio. Isaac indo junto, porque o Isaac ele é meio... Até nisso ele é medo igual. também. Mini secretário. Se precisar ele ir lá hoje acompanhar alguém para escolher um caixão, ele sabe escolher, ele sabe mostrar, ele acompanha tudo isso numa boa. Para ele 10 horas da noite, uma vez ele foi comigo lá acompanhar um sepultamento, cemitério cheio de barata. Então ele conta para todo mundo que chega lá, tem barata para tudo quanto é lado. O pessoal que trabalha comigo diz que quando vai comigo no cemitério anda 200 quilômetros. Porque eu rodo o cemitério de um lado no outro, olhando tudo, e detalhe aqui, ali, lá. Então você vai até Catanduva, de tanto andar. Mas é bom, eu acho que assim, o servir é mais importante. Eu acho que a gente tem que, eu costumo dizer sempre isso lá, a gente tem que ir um pouco mais do que aquilo que pensamos ser as nossas funções. Como é que dá conta de tudo isso? Ainda ter uma esposa? Conciliar tudo isso. E além disso, é pastor também. Não é fácil. A gente tem que colocar prioridades. Até esses dias, quando o pastor Elias acabou caindo ali, quebrou o fêmur, né? Naqueles dias eu parei várias coisas para acudi-lo. Aí depois, quando ele voltou para casa, ele estava até bravo. Falou assim, porque eu não fui lá ver ele, né? Depois que ele chegou da viagem. Aí eu falei assim, a questão é a seguinte, precisou de mim, eu paro a vida e vou socorrer. Mas se eu sei que está tudo bem, eu continuo a minha jornada aqui, porque eu sei que ela está cuidando. Na hora que precisar, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a aparecer ali. Mas assim... como que a gente concilia tudo isso? É que eu tenho o Isaac e a Tamara muito companheiros, eles participam de tudo. Então, em tudo que eu tenho que ir, ele vai, ela vai junto, eles participam, eles estão ali. Então, isso facilita muito. O duro é quando cada um vai para um lado, né? Também quando não querem, não vou, não, mas tudo bem. Então, assim, isso faz a diferença. Então, isso aí eu acho que é o mais importante de tudo, esse entendimento de que cada um está na sua função. Ela também, como coordenadora do ensino infantil da rede, ela também tem os dias que ela fica até 10 horas da noite dando curso, formação. Então a gente tem essa compreensão porque faz parte do trabalho aí, né? Fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Tem hora que dá vontade de tal balde? Antes das 7, todos os dias antes das 7 horas nós já estamos. Eu estou na prefeitura, ela está lá na Secretaria de Educação. É normal isso todos os dias. Hoje é aquilo, deu 5 horas, a gente para as atividades, 5h30, mas houve uma época aí que a gente ficava até 8 horas da noite. Então, para poder adiantar as coisas. Hoje a gente já controla mais isso. Então, vontade de desistir? Talvez. Assim, eu acho que não pode deixar afetar a sua saúde emocional, né? Exatamente. Eu teve dias que assim, eu não iria embora, eu não saía da prefeitura e ia embora se eu deixasse um papel sem ter sido resolvido em cima da minha mesa. Hoje a gente já põe um equilíbrio maior, diz assim, vou embora. Depois. Porque se amanhã eu não estiver aqui, o outro vai vir fazer. É verdade. Exatamente. Então agora é minha hora de ir embora. Agora é hora de viver a minha vida. Agora é a Tamara, o Isaac. Exatamente. Então precisa ter esse equilíbrio. Na vida, num todo, né? Em tudo, na vida, a gente tem que ter equilíbrio, porque senão a gente não dá conta. Então tem as prioridades
De domingo nós temos o culto com os adolescentes, nós temos Ainda toma conta as células. Então, assim, você vai fazendo essa... É que eu tenho uma equipe muito boa também. Sim. E estão ali comigo há muitos anos. E que eles se viram, eles fazem tudo que tem que fazer e a gente só segue, né? Então, eles que carregam tudo. Legal, legal. E aí, vamos pro nosso momento? Vamos. Sinônimos. Bom, momento sinônimos, então. Você já sabe, né? Que você Você já acompanhou sabe, o Rei aqui. já acompanha a gente há muito tempo. Não sei. Desde o primeiro episódio, né? Né? Está aí nos bastidores. Então, Regia, a gente vai te dar algumas palavras que a gente acredita que é importante para a vida e você vai discorrer aí de cada uma delas, falar o que significa para você, realmente o sinônimo de cada uma. E a primeira palavra é família. O que representa família para você? Família é a base. É a base de tudo. Sem a família a gente não é nada, né? Sem a família a gente não consegue coisa alguma, porque você enfrenta tudo, mas é para a família que você volta. Sim. Né? Então, família é a base. Trabalho. Trabalho, eu acho... Deixa eu encontrar a palavra que... Não é satisfação a palavra que eu quero. Talvez realização. Seja ele qual for o trabalho. Hoje, nas funções que eu estou, independente dele, desde que seja o servir a alguém, a fazer alguma coisa que seja significativo para alguém, é uma realização. Chegar no final do dia com a certeza do dever cumprido. Olha, o que você fez? Não, eu fiz o meu dia valer a pena. Ajudei uma pessoa a atravessar a rua. Para mim, valeu a pena. Então, eu acho que é isso. Legal. Lazer. Lazer, cozinhar. Chama nós. Lazer, para mim, eu não preciso sair para lugar nenhum. Ficar em casa, cozinhar e gente para lá e chegar a gente lá, isso me descansa, isso me deixa renovado. Qual que é a tua especialidade? Aí a gente vai pro desafio. Mas tem alguma coisa que você gosta de fazer? Tudo. Comida japonesa, sabe fazer? Não, é uma coisa que aí não é... Você não gosta? Não me agrada. O yakisoba, tudo bem. Um sunomono. Alguma coisinha assim, mas não... Não é... Acho que porque nós não... É uma comida que a gente não consome, então também não é uma comida que a gente vai lá se dedicar a fazer, né? Mais uma comida italiana, você gosta? Sim, uma massa, lasanha. um doce, um arroz carreteiro, uma paella caipira. Tô grávida. Tá, né? É bom separar, então, que senão você E assim, vai ficar com dívida. Aí aquilo que a gente não faz, o Isaac vai lá, inventa e manda a gente fazer. E ele também vai. Ele já também tá treinando ele, já. Cozinha. Aí, ó. Já se vira sozinho na cozinha ali. Muito que legal. bem. Dinheiro. Dinheiro. Necessário. Ele é necessário para esse mundo que nós estamos. Mas... Para mim, dinheiro é pro dia. Você hoje precisa do dinheiro ali, você tem, acabou, tchau e tudo bem. Amanhã não tô aí mesmo, vai ficar o dinheiro aí para quê? Então, é a necessidade para a sobrevivência nesse mundo. Só que ele também, sem valores, sem princípios, sem tantas outras coisas, não vai ter sentido nenhum. Sim. É o pouco com Deus que se torna em muito naquilo que a gente precisa. Eu falo que o dinheiro ele tem que ser o nosso servo e não nós servirmos ele. Sim. Então, por exemplo, hoje eu tenho... R$50 na minha carteira. Eu tô com vontade de ir lá comprar alguma coisa. Mas eu só tenho R$50. Eu não vou deixar para amanhã, eu vou lá hoje. Eu vou aproveitar isso, porque amanhã eu não sei. A gente que lida com tudo isso, pessoal, por exemplo, toda a parte de cemitério, como eu falei, passa ali na administração. Então a gente sabe ali, ficha de todo mundo, tudo passa ali todos os dias. Todo dia é uma fila de gente, que alguém morreu, que isso, que aquilo. Então é aquela história, a vida ela é limitada. Vou me prender a uma coisa e amanhã ficar no desejo que eu devia ter feito e eu não fiz, e a outra pessoa ficar com o peso nas costas, que, poxa, podíamos ter ido lá e não fomos. Não é esbanjar, mas é viver o momento. E a gente não sabe quando é o fim dela. Exatamente. Então, vamos encher a barriguinha, vamos ficar satisfeitos. Daqui a pouco a gente acaba de comer tudo isso aqui, porque ele não sabe amanhã, né? A Bíblia fala isso, né? Pra gente comer, beber e se alegrar, porque amanhã a gente vai morrer. Exatamente. Amanhã não, mas...
Ainda bem que esse amanhã para Jesus Esse amanhã só Deus sabe. não precisa ter pressa. Mas se acontecer que hoje a gente comeu, bebeu e celebrou. Amém. Que a gente tenha feito o nosso dia valer a pena. Chegar no Com final e dizer certeza. assim, poxa, valeu a pena, eu fiz o que precisava ser feito. Legal. Né? Não deixar o último beijo, o último abraço, o último aperto de mão, o último adeus, o último sorriso O último em eu te aberto. amo. Deixar tudo em aberto. Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não fui? Então, em vez disso, vamos fazer valer a pena. Nossa, eu entrando aqui, né? Contar uma historinha rapidinho aqui. Que você falou assim, não deixar para depois, né? Quando a minha tia morreu, uns dias antes, eu tinha saído do serviço e eu fui para casa. E ela morava bem pertinho, assim. Minha tia e minha avó, elas moravam juntos, né? Da minha casa. E aí eu passei de moto e vi elas atravessando a rua, porque elas estavam no clube fazendo hidroginástica e elas estavam atravessando a rua, eu passei de moto. E eu senti uma vontade de parar ali e dar um abraço na minha avó, na minha tia e tal, né? E aí eu falei, não, eu tô atrasada para ir pra faculdade. Então depois eu dou esse abraço, né? E isso era uma sexta-feira. No sábado, a minha tia teve um AVC e no domingo ela morreu. Eu me lembro. E aí, eu não dei um abraço na minha tia, né? Eu fui até no hospital, mas ela estava entubada, não tinha mais, assim, não tinha mais consciência, né? E aí, quando a minha avó faleceu, antes dela falecer, eu estava morando com ela. E aí, ela já sabia que ela estava muito doente, que ela estava mal e que ela não tinha muito tempo. Ela estava pedindo também para morrer, porque ela falava, eu tô muito velha, eu tô sentindo muita dor, tá bom, eu te vivi muito. E aí eu falei assim, eu não vou fazer a mesma coisa que a minha avó. Aí eu trabalhava em Rio Preto, então eu saía para ir para trabalhar, né? E aí a minha avó muito doente, aí eu falei assim, eu vou voltar e vou dar um abraço à minha avó. Eu voltei, dei um abraço à minha avó. E aí eu tava trabalhando, ela teve uma parada, uma parada e morreu. Mas eu cumpri, assim, né, de ter voltado lá. Mas você sabe que a gente precisa ficar muito atento a essas coisas. Tia Jandira, era aniversário dela, eu estava fazendo faculdade. Ela faleceu em 2012. Em 2011, eu estava fazendo faculdade ainda. E era aniversário dela. Eu falei assim, eu vou preparar tudo para o aniversário dela, tem uma prima dela que ela gostava muito, os vizinhos aqui, todo mundo, reúne aqui em casa, eu deixo tudo pronto. Falei com a Tamara, a gente tinha acabado de casar fazia pouco tempo, falei, vou deixar tudo prontinho, vou comprar o bolo, comprar o salgadinho, o refrigerante eu deixo aqui, e você organiza aí com eles à noite, chama todo mundo, deixa tudo prontinho. Aí falei assim, vou para a faculdade, não vou faltar da faculdade, né? Era uma segunda-feira. Deixei tudo pronto. Chegou no dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou da faculdade, não. Eu não sei se esse vai ser o último aniversário que eu vou poder estar junto. No ano seguinte, ela sofreu um AVC, ficou numa cama. Nós fizemos o aniversário dela, mas ela já com um AVC em cima da cama, sem conversar, sem dar bola para ninguém. Então, assim, foi o último momento que ela, de fato, aproveitou. E a faculdade com todo mundo. ficou, no caso também seu, né? A faculdade ficou. E eu não abracei minha tia. Eu tava atrasada, eu já tava atrasada mesmo. E aí fica a memória, né? Tipo, nossa. Nossa, aquilo me doía, assim, me dói de lembrar ainda que eu não dei o último abraço. Por isso que a gente não pode mesmo. Não pode perder a oportunidade, então... A gente tem que aproveitar porque elas são únicas. As oportunidades são únicas. Então, a gente tem que ter, com sabedoria e com responsabilidade, aproveitar cada uma delas. Isso é o mais importante. É verdade. Regi, e política? Política, no seu sentido real e literal, é a forma que nós temos para poder trazer igualdade, trazermos dignidade e organizarmos a sociedade. Mas a politicagem deturpa a política. O maior político que existiu na face da terra foi Jesus. Jesus, ele tinha princípios, ele tinha valores, ele tinha a sua maneira e a sua forma de pensar e de expor as coisas. E ele lutava por todos os seus ideais, tanto que você não via Jesus ele fazer concessões. Ele ia lá e ele literalmente trabalhava por aquilo. A política dele era a política do reino de Deus, de trazer o reino de Deus à terra, e ele foi fiel a isso até o final.
Enquanto que a gente via os partidários ali, né? Os fariseus, os saduceus, cada um à sua maneira, mostrando a politicagem. Eles não faziam aquilo que tinha que ser feito porque era o correto, eles faziam aquilo para benefício próprio. Então, a política em si ela é uma das ferramentas mais bonitas que nós temos. E que eu acho que as igrejas deveriam falar mais sobre política, deveriam conscientizar melhor as pessoas, mas sem fanatismo, sem partidarismo, mas sim com princípios e valores. Sim. Eu, particularmente, eu me sinto muito mal quando eu vejo as pessoas brigando não por ideais, Por mas lados. por uma figura. Então, assim, seja a figura A, B ou C, seja lá qual for, a pessoa briga por aquela figura, ela não briga por aquele ideal, olha, eu vou lutar por isso até o final, eu vou fazer isso. Não, você vê que chega num ponto que aí é o que a Bíblia vai dizer para nós, que a gente pede, não recebe porque a gente pede mal para gastar nos nossos próprios prazeres. As pessoas fazem isso, elas chegam num ponto que é assim, não, eu vou para a política, agora eu vou ser candidato, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu vou fazer isso. Você vê que é só alguma coisa que interessa para ela, é aquilo ali, e acabou. Buscando interesse próprio, né? Então a política em si, ela é boa, ela é bonita, ela é importante, ela é necessária, mas a política, não a politicagem, não a sujeira, não o interesse próprio. Lembrando que, o que eu falei lá atrás, a gente tem que pensar que o poder público tudo rege em torno do bem comum. Aquilo que passa para o pessoal é que está errado. Então, na hora que você vê alguma coisa indo para o pessoal, esquece. É aí que está o problema. E Deus? A essência de todas as coisas. Assim como aquela historinha que a gente estava falando aqui do livro, do amor, o castelo, essa coisa toda. Aquele grande castelo que a gente nunca vai conseguir desfrutar em toda a sua plenitude. De tão grande que é, né? Mas assim, tão maravilhoso, que veja só o ponto da humilhação de Deus para poder encontrar o ser humano. Para se tornar um de nós, ele veio no ventre de uma mulher. Para ele ter vindo no ventre de uma mulher, ele que é tão grande, tornou-se o menor de todos, porque ele precisou fecundar um óvulo para nascer humano. E para fecundar um óvulo, ele teve que vir dentro de um espermatozoide. Qual é o tamanho disso? Olha a grandeza dele e a humildade dele. Sim. E aí a gente vê, né, a Bíblia quando vai dizer assim, sobre Jesus, que Deus o exaltou soberanamente, que deu a ele o nome que é sobre todo nome, e mesmo assim ele não usurpou, ele não quis ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então Deus é a essência, né? As pessoas falam, amor. Deus é amor. Não existe amor se não existir Deus. Não existe vida se não existir Deus. O ar que nós respiramos. Quem de nós podemos acrescentar um só segundo à nossa vida, à nossa existência, se não o próprio Deus? A gente vê, eu já vi situações, por exemplo, tio Zé, quando faleceu, eu vi os médicos fazendo tudo para tentar salvá-lo. Você, na sua profissão, vê isso. Há pouco a gente falava de uma situação, a última pessoa que conversou com uma pessoa foi você. O médico, com todo o seu conhecimento, com todo o seu estudo, ele tem a vida da pessoa na mão e ele vê aquela vida embora. Ele não tem o controle, né? Não. Então, assim, Deus é a nossa essência, a essência Sim. de todas as coisas, de tudo. Absolutamente tudo. Do bem, das coisas que nos sustentam, das coisas que nos mantêm, e até mesmo a essência das nossas más escolhas. Poxa, mas como assim? Quando ele nos dá permissão de nós fazermos as escolhas. Nos ama tanto que ele fala, não, eu não vou te colocar um cabresto e falar que você vai fazer isso. Ele não nos manipula, né? Não. Amor. É liberdade.
Faça o que você tem que fazer. A escolha é sua, eu estou aqui. Estou de braços abertos, estou te esperando o tempo todo, estou pronto para você o tempo todo. Mas é uma escolha sua. É que claro que quando você tem intimidade com ele, ele vai te direcionando, assim como foi a história do Isaac. Exatamente. Né? Então, mas é o quê? Você ter relacionamento com ele. Até nisso, Ele ele nos te dá... direcionar, você tem que escolher Sim, ouvi-lo, sim. né? Escolher estar não é sensível. fácil. Não é fácil, é. Porque a gente quer ouvir aquilo que nos agrada, né? É. Você vai conversar com alguém, você chega num médico, num psiquiatra, num psicólogo, num qualquer tipo de profissional. Porque é isso, isso, isso. Você fala, não, mas você tá errado nisso. Fala, nossa, mas é ruim esse médico, né? Olha, eu não gostei dele de jeito nenhum. Então, as pessoas que acabam falando, eu não gosto de Deus, ou enfim, sei lá o que as pessoas dizem. Eu não sou de questionar Deus, aconteceu, não aconteceu, é aquilo, tá na vontade de Deus e acabou, e ponto final, vamos pra frente, amanhã é outro dia. Mas as pessoas geralmente é porque é aquilo, elas querem, e quando vê que Deus não é aquilo, não é e acabou. Então, não deu certo, não. Deus não me ama. Deus tem o mundo inteiro para cuidar e a pessoa se acha a última bolacha do pacote. Lá, né? Não, é por causa de mim, que não sei o quê. Cara. Só que você quer, né? Exatamente, vai se achando, vai. E agora vamos pro nosso último momento, que é o momento... Ecoar. Regi, então, imagine só que tá acontecendo um Armagedon, só tem o Reginaldo no mundo inteiro para dar uma mensagem. Imagina aquelas televisões chuviscando, o mundo acabando, sabe? É só para você imaginar. Imagina então que esse microfone e essa câmera aqui tá sendo transmitida para o mundo todo. E nesse momento você tem que deixar uma mensagem para ecoar para as pessoas. O que você deixaria? Essa é a parte mais difícil do eco. Mas eu acho que às vezes até repetitivo, não importa o que aconteça, o que a gente esteja vivendo, não importam quais sejam os problemas ao nosso redor, não importam as dificuldades que batam à nossa porta, ou talvez o momento mais crítico que a gente esteja vivendo agora. Talvez a gente tenha apenas poucos segundos para podermos, de fato, entendermos e reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. E se a gente ainda está vivo e respirando, a verdade que eu acredito é que eu tenho no meu coração, e é isso que eu deixo, se essa fosse a mensagem que eu pudesse deixar para a humanidade, é que se você pode me ouvir ainda, é porque Deus não desistiu de você. Se Deus não desistiu de você, se Deus não desistiu de mim, é porque Ele ainda tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Então, não pare, continue, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo. Continue, siga em frente, olhe para frente, porque há um Deus que nos ama, apesar de nós mesmos. Não desista. Muito bom. Muito bom. E aí, Di? Tem mais nem alguma o que falar. coisa? Sem palavras. Rê, muito obrigada, tá? Por estar aqui com a gente, ter deixado um pouquinho o tanto de coisa que você tem pra fazer pra estar aqui. Tantos afazeres, tantas funções. Seja bem-vindo sempre. Sempre que você quiser voltar, falar de alguma coisa, a gente vai estar sempre de porta aberta pra você. Obrigado, Regi, por você ter desprendido desse tempo aí, da sua agenda. Sempre bem-vindo, sempre indica pessoas que são muito queridas aqui também pro Eco. Sim. E as portas sempre estão abertas aí, conta com a gente. E mais uma vez, obrigado. Eu agradeço vocês por abrirem as portas, né? Por esse bate-papo gostoso, deixar a gente passa tempos e tempos aqui. Muita história para contar, mas desejar sucesso para vocês, mais do que vocês já têm. Obrigado. Deixar aí para todo mundo. Gente, não perca tempo não, ó. Vem anunciar aqui. Que isso aqui é importantíssimo para que o Eco continue aí no ar, para que continue levando informação para as outras pessoas e de uma forma descontraída, né? Num bate-papo, não tem nenhuma formalidade, nada que vai causar aí qualquer constrangimento para alguém. Então, vem para cá você também para poder anunciar, aproveitando aí, né, essa oportunidade. Olha só. E agradecer realmente. É muito Quem bom. Quem diria, hein? Mais essa ainda, nesse currículo. E assim, vamos viver, vamos seguir a vida.
infelizmente, atendendo às urgências e às emergências, mas sempre a gente priorizando aquilo que é importante para nós, né? As amizades. Obrigado mesmo, de coração, Nós pela que oportunidade, agradecemos. pelo A gente que carinho. agradece. E se Deus quiser, logo a gente está de volta aí Isso com aí. mais Com pessoas e mais certeza, informações. trazendo novidades aí pra Vamos, gente. vamos. Um beijo no coração de todos. Valeu. E a gente agradece a você também que continuou com a gente até o fim. Curta aí esse vídeo, compartilha aí. Se inscreva no nosso Se canal. inscreva aí no canal, Isso é gente. muito Vocês estão importante aqui pra até o nos ajudar. final. Se inscreva aí, tá? E obrigado. E vamos ecoar. Vamos ecoar, Valeu. gente. Tchau. Tchau, tchau.